Como é que você... Eu começo junto. Bom dia, irmãos. É com muita alegria, né, estarmos aqui reunidos mais uma vez. E cada vez tem enchido mais, né? O Senhor tem nos trazido a estar cada vez mais, né, diante dele. E ele fala que onde está um ou dois, ali ele está, né? Ali está a igreja do Senhor. E hoje vamos ter o privilégio de, desde as crianças, né, elas recitarem os salmos que elas decoraram, que elas estão colocando dentro do coração, né? É uma semente que vai sendo plantada no coração delas. E o interessante é que nasceram, né? Todos nós nascemos pecadores, mas desde pequenos, já abrem a boca para adorar o Senhor. Eu, primeiramente, venho dar um feedback, né, para todos, né, para os pais também, que na turminha, onde a minha esposa ela é responsável por passar as atividades na salinha de aula, ela não está presente porque ela está com a minha avó no hospital, me render. É por isso que ela não veio. E as atividades que ela tem passado é de Lucas 1 e 2 até o momento. Então, nós paramos até em Lucas 2. E como estamos tratando, né, abordando os versículos do livro, inspirados principalmente no Espírito Santo, e inspirados também no nosso irmão Agui, que eu tenho percebido como é importante pegarmos características dos personagens, né? E, dentre eles, observamos, né, temos repassado com as crianças, sempre revisando, eu tinha até mencionado com o Mário, de repetir a mesma parte, até elas absorverem bem, não só decorarem, né, elas entenderem mesmo. E é interessante que as características, né, de João Batista, de Simeão e de Ana, que foram abordados em Lucas, né, com as crianças, foram os únicos que viram o Senhor Jesus. No meio de uma multidão, o Senhor poderia estar aqui, mas quem iria reconhecer? Só cheio do Espírito Santo. E os três eram as pessoas mais cheias do Espírito Santo, até lá abaixo. E abordamos também as características de Maria, que eu passei com Isaac, a Luana e a Amanda, com relação à humildade. E tentamos, eu dei um spoiler para eles, né, sobre a questão do menor e maior, que isso está atrelado à humildade. E nos dias de hoje, às vezes, a geração acaba ficando cheia de si, por achar que conhece muito, e aí falta a humildade. Então, o ser menor será o maior nos céus. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês, que estejam lembrando em oração de nós, né, da Raquel, da minha esposa, de mim, das crianças, né, principalmente. E agora eu vou convidar o Daniel, ser o primeiro a recitar o Salmo 100. Logo em seguida, Isaac, depois Maria Clara, Farid, Davizinho e Benjamin. Depois tem a Raquel dando um feedback para vocês. Está lá no microfone. Celebrai com o júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus.
Foi Ele que nos fez, não nós a nós mesmos. Somos um povo seu, de ovelhas de seu pasto. Entrar pelas portas dele com gratidão, em seus atos com louvor. Louvai e bendizer ao teu nome, porque o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Amém. Vamos parabenizá-lo. Aê. Daniel, eu vi o microfone aqui. Joia. Agora já é o outro. Quer consertar? Joia, Isaac. Porque o Senhor é bom. Por suas portas. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia. Amém. Amém. Vem cá. Registrar você também. Tudo bem, Isaac? Dois, e? Você vai contribuir ao Senhor. Senhor com alegria. Apresentamos diante dele com cântico. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. E rebanho do seu pastoreio. Entrai. Portas com ações de graça. E nos seus atos. Com hinos de louvor. Rendei. Graça e bendizer o seu nome. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a fidelidade. Amém. Vem cá. Todo mundo ouviu. E... Muito bem. Espera aí, só um minutinho. Você quer tirar a máscara? Aqui, ó, a mamãe falou que você pode. Ela é a única que pode falar que pode. Com máscara, então falar bem altão. Isso. Como se for. Aê!
Aê. Ok. Então, eu vou participar com as crianças, né, acima de 10 anos. Nós começamos a estudar em agosto, livro de Provérbios, baseado nas práticas espirituais. Então, a meditação, estudo a palavra, elas têm durante a semana que estudar, ler por 3 vezes o provérbio na semana e contextualizar com a vida delas, né? E eu faço um curso com a vida do Senhor Jesus, aqui no convite, né? Também nós temos, eu tenho estimulado elas a questão da oração, a oração individual e coletiva. Então, cada um deles tem um livro, um caderninho de oração, que a gente anota os pedidos, e temos um compromisso de orar durante a semana, e na salinha a gente ora junto também. E quem negócio agora também para estimular a prática, né, da comunhão entre os irmãos, a importância de estar com Deus, o serviço. Então, quando eles recolhem um pouquinho, eles sabem que eles estão servindo ao Senhor, os irmãos, né, olhando um pouquinho. E a adoração que eu falo com eles, que é um estilo de vida. Em todo o tempo, a gente vive de maneira agradável ao Senhor. A adoração não é restrita ao louvor, mas a forma como a gente vive, né? Então, e aí, a gente trabalha, eu tenho trabalhado com eles, essas práticas espirituais, modificando. Então, à medida que eles vão cumprindo aquilo que é colocado, eles vão ganhando pontos, e aí eles são premiados. E temos um desafio, e hoje é o primeiro desafio deles, que é recitar o Salmo 19 e dizerem o que eles entenderam daquele salmo. Então, vai começar com a Esther, vai ser Esther, Cecília e Natan juntos aqui, né? Depois cada um deles vai falar o que entenderam do salmo. Pode começar. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia expulsa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e dentro do Senhor ouve um só. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras chegam a nós com o mundo. Aí pousa na terra para o sol, que é no momento que sai de seus aposentos, e se alegra como herói a percorrer seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra mais subterrâneos. E nada mais estabelecer calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e deliciosos nos favos. Além disso, por eles é moesta teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir seus próprios favos, absorve das que são ocultas, da sua também precisa ser guarda teu servo, que ela não domina. Então serei irrepreensível e falarei livre de grande transgressão. Das palavras dos meus lábios e meditar no meu coração, seja agradável a sua presença. Tenha eu rocha minha e redentor meu. Amém. Você entendeu do Salmo 19? Eu entendi o que fala sobre Os céus declaram. Você declara que eu acho que quando os anjos desceram do céu, eles declararam sobre a glória de Deus e que o firmamento anunciou os milagres que Deus fez com as suas mãos. O 2, eu entendi que um dia discursa sobre outro dia, que um dia fala o que pode acontecer sobre outro dia, e que a noite revela conhecimento sobre a noite, que o pecado é para revelar conhecimento e que não faz esse pecado de novo. Isso. No versículo 14, no final, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Quando fala rocha minha, eu pensei no Moisés fica cajado na frente da rocha sagrada. Então, o Senhor é a nossa rocha e Ele sacia a nossa sede. Amém. Amém. Eu também gostei da parte que a Cecília falou aqui, do dia que se foi do dia, uma noite, não há linguagem nem a palavras, e deles não se ouve nem o salmo. Esse era a parte que eu menos entendia desse salmo. Porque um dia ele pode dizer o que vai acontecer no outro dia através dos acontecimentos. Por exemplo, se numa noite está nublado, no outro dia a gente sabe que vai chover. Então, não há linguagem nem há palavras. Então, sem palavras, um dia pode prever o que vai acontecer no outro. Glória a Deus. Peraí. Reunidos bem ao pé, Deus bondoso, vem cobrir-nos com a graça e plena paz. Não sabemos adorar, Tua bênção nos dará. Nos darás. Tua bênção nos darás. tua bênção nos dará. Reunidos vem opera. Reunidos em Deus bondoso, Deus bondoso, vem cobrir-nos vem com tua graça e plena paz. Bem sabemos que, adorando o teu nome, tua bênção nos darás. tua bênção nos dará. Tua bênção nos darás. Tua bênção nos dará. O amor do nosso Senhor não termina. Não termina. Não termina. E a cada dia Ele vem renovar suas misericórdias. Misericórdias. Como és fiel, Senhor Jesus. Como és fiel, Senhor Jesus. Como és fiel, Senhor. Senhor. O amor do nosso Senhor não termina. E a cada dia Ele vem renovar suas misericórdias. Misericórdias. Como és fiel, Senhor Jesus. Como és fiel, Senhor Jesus. Como és fiel, Senhor. Senhor. Agora nós vamos descer
Vamos. Ok. Bom dia, irmãos. Durante a semana, a falando das crianças, fiquei lembrando, querendo perguntar a Rubens se ela lembrava. Não sei se a Patrícia lembra que ano que foi, mas ficou marcado na minha mente um trabalhinho que a Patrícia fez com as crianças há um tempo atrás. E elas decoraram o Salmo 119. Você e outras irmãs. Estou lembrando de você que você está aqui também. E aquele me marcou, né? Até hoje eu lembro, Rubem pequenininho, talvez do tamanho do Daniel, e a gente como pai coruja, quando veio lá, os pais estão aqui vendo, ela recitou a última parte desse salmo, o Salmo 119. Eu quero relembrar isso aqui, aproveitando a oportunidade, só de ler, porque eu não decorei, não. Um salmo muito lindo, esse salmo. Eu gosto muito do Salmo 119. Aliás, eu gosto muito do salmo. E lembra de dizer, eu cheguei a ti, a partir do 169. Salmo 119, verso 169. Chega a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chega a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profira um louvor dos meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Aguarde-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Salmo 8. Vou ler apenas um verso. Vou ler 2. Salmo 8, 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste forças por causa do teu adversário, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Até aí. Da boca de pequeninos. Que bênção, irmãos, o Senhor dá-nos oportunidade como essa, de ver os pequenos pronunciando algo celestial. Deles é o reino. E a nossa oração é que não só os pais, mas que todos nós possamos dar diante deles bons testemunhos, para que eles aprendam a amar o Senhor e a buscá-lo de todo o coração. E no dia a dia da nossa casa, haja louvor, haja gratidão, haja respeito de um para com os outros, que é isso que eles aprendem. Deixa eu mostrar um lado que eu presenciei. E orando, tentando aproximar dessa pessoa. A pessoa morava próximo da minha casa. Na janela do fundo, onde eu gosto de estar meditando e tal, a casa dela fica do outro lado. E essa mãe chegava do trabalho nervosa e observava isso, que normalmente eu estava, a hora que eu ia para meditar um pouco. E ela chegava nervosa, mas ela não conseguia falar, ela conseguia gritar. E eu ficava assim, me dê sabedoria, uma oportunidade de falar com essa mãe. Eu não sei como que ela ia reagir. E um certo dia, ela, os gritos com o filho gritou com ela também. A gente esquece
que o que fazemos, nós estamos ensinando. E eu falei, pronto. Que é a linguagem que o menino está aprendendo. E passado uns dias, eu fiquei sabendo que o pai dela estava muito mal e fui conversar com ela, tentando mostrar que para ajudar na questão do pai, porque a impressão que eu tinha é que se eu viesse aqui, ela fugia de mim. Eu falei, não posso forçar, mas esse dia fui com esse objetivo. E graças a Deus eu pude aproximar, não mora mais lá, pude aproximar um pouco dela. O que eu tive dessa lição, irmãos, a maneira pela qual nós agimos com os nossos filhos é o que eles estão aprendendo. Aí você quer dizer, meu filho, ele só fala, ele só grita porque você grita. Mas se falarmos com mansidão, com calma, ele vai estrear, ele vai aprender. Dizem alguns, daqueles que têm animal em casa, cachorro, que o animal reflete o dono. Se o dono é agitado, o animal é agitado. Se o dono é calmo, o animal também é calmo. Assim dizem. Eu estou vendendo peixe eu comprei. Mas, queridos irmãos, que o Senhor nos guarde nesse sentido, de podermos ser verdadeiramente testemunhos diante dos nossos filhos. Porque no dia a dia, está dentro de casa, estão observando o meu relacionamento do pai e da mãe, estão vendo aqui. E daquela maneira, eles vão agir. Lembro que, se eu for contar a história, tem muita história. Eu fui um casal, eu fui chamado até do casamento dele aqui. Eu falei no casamento, e passados os dias, os noivos me convidaram para poder almoçar com eles. E é um convite muito bom, né, de poder almoçar. E lá fui. E eu gosto de dar uma descansada após o almoço. Eles já sabiam, viu? Pode descansar aqui. Eu falei, não outro lugar, não. Aqui. E era na própria cama deles. Eu falei, Senhor, eu deitei e dormi lá uns 20 minutos ou mais, não sei. Quando eu acordei, o esposo estava na cozinha, lavando os pratos e as panelas. E eu fui para lá. E ele me disse isso. Viu? O meu pai, sempre, ele lavava as vasilhas após o almoço na minha casa. Eu aprendi isso com ele. Eu só podia parabenizar. Eu sei, é isso aí. Que coisa boa. Né? Isso é observado. Ele aprendeu com o pai dele. Assim também sejamos nós. Boas coisas devem ser feitas em nossa casa. E isso influencia. Eles vão aprender. A atitude do pai, a atitude da mãe. Da boca dos pequeninos. De criança e feito perfeito louvor. Porque neles há simplicidade. E o Senhor nos chama a atenção se não nos tornarmos como crianças. O Senhor nos ensina a tornarmos como crianças. Por quê? Criança sempre está olhando para cima. Para falar com o pai, tem que olhar para cima. Mas lembre, Senhor. Lembre, irmãos. O Senhor desceu até nós. Ele se humilhou tanto e desceu até nós. O que podemos dizer ao Senhor? A criança, o outro, dependência. Irmãos, nós precisamos ser essas pessoas que dependem 100% do nosso bondoso Deus. Como eles dependem? Outra expressão, outras que podemos dizer que tira várias coisas de criança. Confiança. Daqueles que realmente confiam. Por isso, os testemunhos dos pais têm que ser verdadeiros. Há muitos pais que ficam preocupados que o filho comece a imitar em tudo. É ou não é? O pai faz de uma maneira, o filho quer fazer. O pai faz de uma maneira, o que quer fazer. Então, precisamos ter uma atitude tal, de tal jeito. Não, meu pai falou isso e acabou. Sermos verdadeiros com eles. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Não quero prolongar para dar oportunidade a outros irmãos. Mas, irmãos, a última vez que pude estar compartilhando aqui com os irmãos, depois de ter falado, me veio ao coração algo que eu gostaria de ter falado e não falei. E foi sobre os sinais registrados no Evangelho de João, os milagres, né? O João chama de sinais. E tentamos fazer aquele paralelo, né? Entre eles, se o Senhor permitir, a gente pode falar depois um pouco mais. Não agora. Agora é só um pouquinho que eu quero falar. Mas queria chamar a atenção de que no primeiro sinal, João capítulo 2, agora mudando um pouquinho, Evangelho de João capítulo 2.
Lembra os irmãos que foi o primeiro sinal que o Senhor fez, transformando a água em vinho. E dissemos que a grande barca aí, o primeiro sinal, não havia vinho. E quando o Senhor opera esse sinal, no final ele diz assim, verso 11. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. E a palavra que eu queria destacar aqui, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória. E o que eu queria chamar a atenção é isso. No último, João capítulo 21, nesse paralelo entre o primeiro e o último sinal, João capítulo 21, verso 1, é citado Caná também. Caná é citado aqui também, nesse capítulo, esse último sinal. E olha também outra coisa que me chama a atenção. Depois disso, verso 21, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele manifestou. E aí, comentamos as outras coisas que vem logo em seguida. Que nesse meio tem Pedro, vou pescar os outros, depois o Senhor aparece, manifestando novamente. Ele se manifesta outra vez dos seus discípulos. Lá os seus discípulos creram nele. Aqui o Senhor tornou-se a manifestar. E foi assim que ele manifestou. Novo sinal. Irmãos, o que eu gostaria de deixar com os irmãos? Como hoje precisamos da manifestação do Senhor na nossa vida. Que necessidade nós temos? Grande necessidade. O Senhor sabe disso. Pelo menos mais 2 vezes, nós vemos essa manifestação do Senhor nesse lindo evangelho de João. Lembra da atitude do Senhor com aquela mulher, lá no início, a mulher samaritana? João capítulo 4. E o efeito que essa manifestação faz na nossa vida. Eu vou pegar do verso 23, partindo do princípio, os irmãos conhecem bem esse acontecimento. Porque essa mulher, ela começa a perceber e fala algumas coisas para o Senhor, porque ela diz assim, vejo que o Senhor é um profeta. Ela não errou, não. Depois que o Senhor tem uma conversa com ela, e tanto assim que os discípulos admiravam, porque não era comum, principalmente o judeu, conversando com a samaritana, mulher ainda. Mas graças a Deus pelo Senhor. Vamos perceber como o Senhor valorizou a mulher, também naquele sistema oriental. É de admirar. Muito bem. Verso 23. O Senhor dizendo, com respeito à adoração, ela fala para o Senhor, vamos dizer que aqui, está ali, mas o Senhor diz lá, mas vem a hora, já chegou o verso 23, que quando os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procuram para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Irmãos, isso aí deu uma mexida nessa mulher. Porque até o tanto que ela carregava de água, ela largou lá e foi anunciar a cidade. Vem ver o homem que falou tudo que eu tenho feito. Era uma mulher que não era tão bem vista publicamente, vamos assim dizer. No entanto, pela manifestação do Senhor a ela só lembrou de uma coisa, vem ver esse homem e falo tudo que eu tenho feito. E realmente foi uma revolução na vida dessa mulher, falar por muitos, depois disseram, olha, já não é pelo que você nos fala que eu cremos nele, mas nós também ouvimos. Irmãos, como eu e você precisamos dessa manifestação do Senhor na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas nós ficamos pegados a tantas coisinhas.
Mas se o Senhor manifestar, acabou. Uma outra que eu quero chamar a atenção, de um outro capítulo que eu gosto muito, João capítulo 9, a cura do cego e da cessa. Vemos a outra manifestação do Senhor. E o Senhor manifesta a quem Ele quiser. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, mostra-me um pouquinho do Senhor para mim. Vai fazer toda a diferença em mim. Mas toda mesmo. Cego de nascença, João capítulo 9. Vamos pegar o finalzinho. Porque esse cego, quando ele estava lá, na situação de cegueira, pedindo, não tinha nenhum incômodo. Mas depois que o Senhor o curou, pronto. Eu já vi pessoas falando assim, eu criei o Senhor Jesus, a minha vida era tranquila, nossa, tranquila antes, mas eu vim aqui no Senhor Jesus, depois de batizado, minha vida virou uma coisa. Você está esperando outra coisa? Você saiu do império, foi para o outro? Você acha que o outro entrega assim, de mão beijada? Vai ter problema mesmo. Por isso, muitos acabam recuando. Precisa da nossa ajuda. É com lutas que a salvação chega. Não é fácil, não. Porque as trevas não gostam. Perdeu? Não. Né? Esse cego, tudo tranquilo, até que ele recebeu a cura. E aí, os entendidos, né? E eu vou dizer assim, os religiosos. Que o Senhor nos guarde de sermos religiosos. Porque não tem amor, irmãos. É seco. É tão seco. Eu me lembro, acho que eu compartilhei com os irmãos, que o Senhor fez 7 curas no sábado. E em Lucas é registrado que ele fez uma cura a uma mulher que andava encurvada. E quando o Senhor curou aquela mulher, o chefe da sinagoga ficou bravo. Quando eu li isso, eu pensei, se fosse alguém da casa dele, o que deve ser ter essa reação? Vem aqui na segunda, na terça, mas no sábado não. No sábado não pode fazer cura. O Senhor enfrentou tudo isso. Esse cego foi curado no sábado, é o problema. Esse homem não é de Deus, porque ele fez isso no sábado. E o cego dá uma senhora lição. Se ele é de Deus, eu não sei. De uma coisa eu sei. Irmãos, como nós precisamos saber de uma coisa? De uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Como sai dessa? E depois de fazer todas as afirmações, eu vou usar a expressão bem popular, eles apelam. Perde a esportiva. E já estava decretado que ia expulsar. Eu leio em alguns lugares, falei assim, que era mesmo que eu uso nos termos de hoje, que é mais conhecido nosso, ser excomungado. Agora, ser totalmente rejeitado por toda a sociedade. E foi expulso. E quando ele foi expulso, quem aparece para ele, irmãos? Verso 35 do capítulo 9. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Quando o Senhor se revelou para esse cego, a atitude dele, de adoração. Irmãos, se o Senhor revelar, e eu oro para que isso aconteça a cada um de nós no dia a dia. Não temos outra coisa a nos fazermos a adorar. As palavras que não tem, não existe palavra. Como? Fala o quê? Ninguém podia fazer o que ele fez por nós. Que o Senhor se manifeste em cada um de nós. Principalmente no dia de hoje. E ao ele se manifestar a você e a mim, e nós seremos transformados ainda mais. Mais dele, menos de nós. E de lembrarmos do que ele fez por nós. Não temos outra opção de ser adorado. O amor de Deus e as suas doçuras, né? Ganhe, capture o nosso coração. E como crianças possamos louvá-lo e bendizê-lo de todo o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Somos gratos ao Senhor por essa boa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, celebrando esse momento.
celebrando a tua vitória, celebrando a derrota do nosso inimigo e do teu inimigo, Senhor. Estamos achados, ó Senhor, por o Senhor, que veio nos buscar, para que no nosso dia a dia possamos dar bom testemunho de quem é o Senhor Jesus. Que cada dia, Senhor, no nossos relacionamentos, na nossa casa, junto com os santos, Senhor, que possamos revelar cada vez mais a tua própria pessoa. O Senhor é o nosso grande Salvador, que nos tirou da situação de miséria e nos tem colocado no reino do Filho do teu amor. Senhor, nós aguardamos com boa expectativa e cheio de esperança o dia da sua manifestação. Vivemos dias, Senhor, tão difíceis, tão complicados. Mas, Senhor, não nos deixe distrairmos, mas olharmos que a nossa redenção se aproxima. E que dia glorioso há de ser. Guarda-nos a cada um de nós. E ajuda-nos a sermos aqueles que cooperam para o estabelecimento do teu reino. Isso encontra em cada um de nós uma boa disposição em servi-lo, de acordo com a tua vontade. Senhor, manifesta ao nosso, pois a tua manifestação faz toda a diferença. E nos dias de hoje, como precisamos de ver esse sinal do teu favor. Não nos deixes recuar. E se porventura, Senhor, algum dos nossos irmãos queridos estiver prostrado, desanimado, ajuda-nos a sermos instrumentos do Senhor para a vida deles, a motivarmos uns aos outros, entendermos que o Senhor nos escolheu esse pequeno rebanho e agradou o Senhor dar-nos o teu reino. Louvamos o teu nome, Senhor. E na manhã desse dia, tudo que temos a dizer ao Senhor, verdadeiramente, o Senhor é bom. Agradecidos nos oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Wilson falou me chamar a atenção. Eu tenho refletido um pouco nas interações do Senhor Jesus em João. E aí eu estava lendo Nicodemos, Natanael, na verdade. Natanael e depois a mulher samaritana. E uma coisa que estava me chamando a atenção dessas interações é que o Senhor não terminou essas interações com uma chamada, né? Um call to action, que o pessoal geralmente fala. Às vezes ele fala, vai, não pegues mais, ou ele fala, vinde verde. Nessas duas interações ele não falou nada, assim, para coisas do futuro. E as duas interações que eu estava vendo, assim, o que mudou a chave, assim, tanto para Natanael quanto para a mulher samaritana, foi o Senhor mostrando que ele sabia quem que ele estava conversando, ele sabia quem era Natanael, ele sabia quem era a mulher samaritana, e ele também se manifestou, né? E aí quando o Wilson falou assim, basta o Senhor se manifestar, acho que meio que deu um clique assim em mim, assim, sobre essas duas interações, que o Senhor não precisava falar mais nada, tipo, vai, toma o teu leito e anda, o Senhor não precisava falar mais nada, assim, ele se manifestou, ele mostrou quem ele era, e bastou isso tanto para Natanael quanto para a mulher samaritana. Assim. Era só isso que eu ia comentar. Amém.